Olá, estamos aqui para estabelecer esse canal de comunicação agora que estamos enclausurados em casa por conta do coronavírus e vamos retomar as aulas de Processo Penal 1, dando início com um tema que a gente até abordou alguma coisa em sala de aula, mas para não ficar uma coisa assim meio truncada, eu vou começar quase do zero, não com a mesma profundidade de abordagem em relação a alguns temas que a gente já tratou em sala, mas para retomar, relembrar e ficar uma coisa mais coerente em termos de exposição. Nós vamos trabalhar inicialmente com o tema da interpretação das regras de processo penal. Então esse é um tema que introdutório, nós vamos trabalhar aí já de partida com o tema da sucessão de leis no tempo, que é a redação do artigo 2º do Código de Processo. Então o artigo 2º está aqui na tela, né? Vocês estão lendo, a lei processual penal aplicar-se-á desde logo. A isso se dá o nome de imediatidade, essa primeira parte do artigo 2º é chamada de imediatidade, alguns chamam de princípio da imediatidade. A lei entrou em vigor hoje, aplica-se hoje, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior, o que é chamado de irretroatividade. Significa dizer, o que eu fiz com base na lei velha, não preciso refazer. Veja, é um critério de interpretação, de sucessão de leis no tempo, que é diferente do critério que vocês já devem ter aprendido em direito penal material. Porque lá no direito penal, o critério é de verificação e de comparação da regra nova com a regra velha, para saber se a regra nova é melhor ou pior para o réu. Se é melhor, se é uma lex meteor, ela retroage, né, e se aplica a fatos anteriores à sua vigência. Se ela é pior para o réu, a regra nova, em direito penal, ela é uma lex gravior, e sendo uma lex gravior só se aplicará para novos fatos. Então o direito penal trabalha com esse critério de verificar se a regra é melhor ou pior para saber se ela se aplica ou não se aplica retroativamente. O processo, a princípio, no artigo 2º, nós não estamos enxergando esse critério. O que está dizendo o artigo 2º? É uma regra nova de processo? É. Então aplica ela imediatamente no estado em que se encontra o processo. E eu não preciso refazer o que eu fiz com base na lei velha. Então, imediatidade e irretroatividade. Por exemplo, imagine que você é um juiz lá em 2003, por exemplo, quando nós tivemos uma mudança do Código de Processo Penal na forma de fazer o interrogatório dos réus. Eu vou rapidamente explicar como é que era antes, como é que passou a ser depois do dia 1º de dezembro, se não me falha a memória, de 2003, quando muda o Código de Processo Penal no que diz respeito à forma de se fazer o interrogatório. Então, regra velha, primeiro. Entendia-se, até 2003, que o interrogatório era um ato exclusivo do juiz. Só o juiz podia fazer perguntas para a testemunha. A presença do promotor e do advogado de defesa, inclusive, eram dispensáveis, porque eles não podiam sequer fazer qualquer intervenção, não podiam fazer reperguntas. Não raras vezes, réus pobres compareciam para ser interrogados sem advogado. O juiz indagava, o senhor não tem advogado? O réu dizia, não, não tenho. Então o juiz dizia, bom, agora é uma relação aqui entre eu e você, entre mim e você, e eu te nomearei um advogado ao final do interrogatório, você depois vai conversar com ele. Então era muito comum que o interrogatório fosse feito sem uma defesa técnica, o que, em tese, viola, inclusive, o princípio da ampla defesa. Também não havia contraditório, já que as partes não podiam interferir ou fazer reperguntas. E tinha ainda um dado adicional. Se o réu usasse do direito ao silêncio, se viesse orientado por um advogado e usasse do direito ao silêncio, o juiz podia valorar esse silêncio na sentença. Então funcionava o interrogatório no seguinte modelo nesses casos. O juiz fazia uma pergunta, o réu invocava o direito ao silêncio e o juiz mandava o escrivão anotar a pergunta e o silêncio. Algo assim. Imagine que eu seja o juiz e o réu esteja aqui na minha frente. Eu pergunto para ele, me diga uma coisa, meu amigo, você arrombou a porta da casa para entrar lá na residência da vítima? Conforme o Ministério Público está dizendo? O réu dizia, excelência, de acordo com a orientação do meu advogado, eu uso do direito ao silêncio. Então o juiz virava para o escrivão e dizia, escrivão, anote, que indagado se arrombou a porta para entrar na residência manteve-se silente. E eu seguia no interrogatório. Me diga uma coisa, você estava armado naquele dia? E o réu, excelência, mantém o direito ao silêncio. E eu, juiz, escrivão, anote, que indagado se estava armado manteve-se silente. Porque depois eu usava o silêncio do réu como um fundamento para decidir, para condenar o réu na sentença, algo parecido com o ditado popular, quem cala consente. Então eu usava na sentença dizendo, quando perguntei se ele arrombou a porta, manteve-se silente, logo arrombou a porta. Quando perguntei se estava armado, manteve-se silente, logo estava armado. E eu condenava o réu com base no silêncio.
Isso era assim até 2003. Isso feria os princípios, como eu já anunciei, da ampla defesa, do contraditório e aqui também da presunção de inocência sob a ótica do direito ao silêncio, o princípio da não autoincriminação. Então veja, todos os tribunais do país, não obstante isso violasse todas essas garantias, diziam que era normal atuar desse jeito, porque no conflito entre a Constituição e o Código, olhavam para a regra do Código e davam preferência para ela. Havia uma dificuldade de fazer filtragens constitucionais. Diante desse cenário, o legislador muda a regra. E a partir do dia 1º de dezembro de 2003, a forma de fazer o interrogatório mudou. O que mudou? Primeiro que se o réu vier sem advogado, o juiz tem que nomear um advogado para ele, permitir que o réu se entreviste reservadamente com esse advogado e só depois que estiver orientado tecnicamente venha para o interrogatório. O juiz continua fazendo perguntas, mas, no entanto, as partes podem, ao final, formular reperguntas. Então você tem já ampla defesa sobre a ótica da defesa técnica, coisa que não havia, e tem também o contraditório. E mais, o direito ao silêncio agora é pleno, há uma regra que veda que se valore o silêncio do réu por ocasião da sentença. Então mudou bastante coisa. Então imagine que você é juiz ou juíza, né, e marcou o interrogatório do réu para o dia 1º de dezembro de 2003. Você vai começar o interrogatório perguntando para o réu se ele tem advogado e ele responde que não. Bom, o que você faz nesse momento? Imagine que o promotor ou a promotora está do teu lado e te cutuca e diz: doutora, tá ligado que mudou a lei hoje? E você diz: estou ligado. Né? E você então, porque está ligado e que compreende a regra do artigo 2º, diz: bom, se a lei entrou em vigor hoje, eu devo aplicá-la hoje. Então eu tenho que realizar esse interrogatório observando a nova lei. Esse é o princípio da imediatidade. Entrou em vigor hoje, aplica hoje. Mas imagine que você fez o interrogatório e te surgiu uma dúvida, e você então consulta o promotor que está do teu lado, a promotora, e pergunta: doutora, me surgiu uma dúvida agora. Ontem, o doutor está lembrado, nós fizemos o interrogatório do co-réu desse mesmo processo, e ontem eu não nomeei um advogado para ele antes de formular o interrogatório. Eu fui fazendo as perguntas. A questão que surge é: será que eu tenho que refazer esse interrogatório que eu fiz ontem com base agora na lei nova? Veja, essa pergunta ela vai servir para que a gente analise a questão da irretroatividade. Nós não vamos discutir aqui aspectos de constitucionalidade. Eu poderia resolver esse problema ontem, inclusive, dizendo que eu não faria daquele jeito porque violava princípios. Acontece que é saber agora se eu aplico retroativamente a regra ou não, se eu tenho ou não que refazer. Então, abstraindo discussões constitucionais, que esse tema até implica, né, a gente responderia não. O que você fez com base na lei anterior continua válido sem a necessidade de se refazer. Então é isso que está dizendo o artigo 2º do Código de Processo Penal quando trabalha com a ideia de imediatidade e irretroatividade. Bom, acho que ficou claro, por começo de conversa, que são formas diferentes de interpretar regras de direito penal e regras de processo penal. Depois até a gente vai ver que tem uma certa mistura em alguns momentos, mas a princípio, direito penal eu comparo com a regra velha para saber se é melhor ou pior, processo penal eu não faço essa comparação, pelo menos no primeiro momento, aplico imediatamente a regra e não tenho a necessidade de refazer o que eu já fiz. Se são formas diferentes de interpretar, a primeira coisa que você, intérprete, tem que fazer quando se depara com uma lei nova, e como vocês devem estar acompanhando praticamente todo o tempo, todo ano surgem leis novas de direito penal e de processo penal, às vezes as leis trazendo as matérias conjugadas, como é o caso da última recente reforma pontual que nós tivemos, que foi chamada de pacote anticrime, agora entrou em vigor agora no dia 23 de janeiro de 2020. Então, se são formas diferentes, eu tenho que olhar para a lei e tenho que dizer, bom, aqui eu tenho uma regra de processo e vou interpretar desse jeito. Não, aqui eu tenho uma regra de direito penal e vou interpretar de outro jeito. Então, como fazer para identificar quando é que se está diante de uma regra de processo e quando é que se está diante de uma regra de direito penal? Tem autores que nem trabalham com essa questão nos seus manuais. Alguns até arriscam sugestões. De todas as possibilidades doutrinárias de encaminhar uma diretriz de seleção e de identificação de uma regra em comparação a outra, eu gosto muito da interpretação que dá o professor português Jorge de Figueiredo Dias. Então, Figueiredo Dias tem um livro clássico, né, escrito na década de 70, que está a capa do livro. Ele é um livro considerado um clássico do processo penal mundial hoje,
para nossa sorte escrito em português, e que não perdeu a atualidade porque é um livro bastante introdutório. O Figueiredo Dias escreveu só o primeiro volume desse livro, nunca produziu o segundo volume de Processo Penal. Ele também é um autor que escreve em Direito Penal Material. E qual é o critério que o Figueiredo Dias usa? Bom, eu pus aqui na tela a separação de consequência quanto a observar ou deixar de observar regras de direito penal e de processo penal. Ele usa um critério axiológico, valorativo, em termos de verificar que tipo de tratamento está dando a regra e que tipo de consequência ocorre quando eu verifico ou observo a regra ou quando deixo de observar a regra. Então, basicamente seria o seguinte raciocínio. Direito penal está preocupado com o quê? Bom, o direito penal está preocupado com a proteção de bens jurídicos de forma subsidiária, bens jurídicos relevantes, né? E faz isso como? Faz isso selecionando condutas que ponham em risco esse bem jurídico, né? Vida, patrimônio, integridade física, liberdade sexual. Esses bens jurídicos todos são colocados em risco quando alguém realiza esta conduta, esta conduta, esta conduta. O direito penal ele seleciona a conduta e diz: estes comportamentos não serão tolerados. Então ele desvalora os comportamentos, no sentido não de retirar valor, mas de acrescentar uma carga de valor negativa, como quem diz: não faça isso, não mate, não roube, não estupre. Né? Ele desvalora essas condutas e prevê sanções. Então, basicamente, ele está trabalhando quando eu observo a regra ou deixo de observar a regra, num primeiro momento, dentro de uma chave entre o que é lícito daquilo que é ilícito. Quer dizer, se eu realizei a minha conduta é ilícita. E se eu realizei uma conduta diferente daquela, bom, aí ela é lícita, por exclusão. Então, uma primeira chave de consequência relacionada à observância ou não observância da regra me permite dizer se a conduta é lícita ou ilícita. E num segundo momento, se ela é punível ou não punível. Então, regras que regulamentam a possibilidade de discussões que envolvam discutir licitude ou ilicitude num comportamento, ou a possibilidade ou não de eu punir alguém, são regras de direito penal material, de acordo com o critério do Figueiredo Dias. Bom, e o direito processual penal? O direito processual penal não está preocupado em selecionar condutas, em prever sanções, como faz o direito penal. O que ele está preocupado? Ele está preocupado em fazer um ritual, elaborar um ritual, uma sequência de atos, para que eu possa fazer uma verificação do comportamento de alguém que está sendo ali acusado de ter realizado um delito, para que ao final se possa verificar se é possível ou não punir o sujeito. Então o processo é ritual, é sequência pré-ordenada de atos, né? A palavra processo vem de procedere, de caminhar para frente. Eu tenho uma sequência de atos que tem que ser observados, e esta sequência tem que ser observada, inclusive, na forma, a maneira pela qual eu vou realizar cada um dos atos na sequência que devo realizá-los. Bom, se o processo penal, então, está preocupado em ritualização, eu tenho que verificar, primeiro, se eu realizei aquele ato que é previsto na lei. Se eu não realizei ou se eu realizei. Então, no primeiro momento, observar ou deixar de observar a regra me permite dizer se o ato existiu ou não existiu. Agora, veja, quando a gente fala em existência ou inexistência do ato aqui, não é apenas uma existência ou inexistência física, mas é também jurídica. É preciso que o ato exista juridicamente falando. Como é que você vai entender melhor essa questão aqui? Vamos fazer um exercício mental coletivo. Imagine que exista um mundo paralelo. Hoje é fácil de pensar nessas coisas por conta dos filmes americanos, né? Você tem aí, por exemplo, Nárnia, né? O mundo de Nárnia é um mundo paralelo. Então imagine que o mundo jurídico seja um mundo paralelo, um mundo virtual, não físico. E imagine que exista um portal de acesso a esse mundo virtual. Assim como no mundo de Nárnia você tem, acho que o armário, né? O fundo do armário, que dá acesso a um mundo fantástico, né? Paralelo à realidade, aqui também teríamos então um portal de acesso imaginário, né, a esse nosso mundo jurídico. Bom, e o que me permite ultrapassar esse portal, abrir esse portal e ingressar no mundo jurídico? É uma regra que funciona como uma espécie de chave que me permite então abrir o portal e acessar o mundo jurídico. Determinadas regras de processo, portanto, se observadas, me dão acesso à existência jurídica.
não apenas física, mas também jurídica. Observando a regra, eu acesso o mundo jurídico e existo juridicamente falando. Não observando a regra, bom, eu fico só do lado de cá. Eu posso até existir no mundo físico, mas eu não existo juridicamente falando. Então, observar determinadas regras de processo penal me permite dizer se o ato existiu ou não existiu, juridicamente falando. Professor, não entendi, me dá um exemplo. Vamos ver se a gente consegue, então, deixar mais claro isso. Vamos trabalhar com a ideia do júri simulado. Acho que vocês todos já ouviram falar de júri simulado, sabem como funciona normalmente um júri simulado e qual é o objetivo dele na faculdade. Normalmente o que acontece? O professor seleciona um caso verídico, de um processo já encerrado, extrai um conjunto de cópias desse processo, entrega na mão de um grupo de alunos, que fará às vezes do Ministério Público, um outro conjunto de cópias que entrega nas mãos de alunos que farão às vezes de advogado de defesa, e um terceiro conjunto de cópias nas mãos de um aluno que fará às vezes do juiz. E a ideia qual é do júri simulado? A ideia é que se reproduzam na prática, né, as regras que foram aprendidas na teoria. Como o rito do júri é um rito muito rico de regramentos, é interessante a experimentação disso tudo para verificar como é que as coisas se dão em termos práticos. Então, são um caminhão de regras. Se a gente pensar só nesse momento final do rito do júri, que é o julgamento em plenário, né? Você tem regras que, por exemplo, exigem o número mínimo de jurados presentes no plenário para iniciar o julgamento, que é 15. Se tiver menos do que esse número, não posso fazer o júri. O sorteio dos jurados, a possibilidade das partes recusarem cada uma delas 3 jurados sem justificar o motivo, aí a forma de inquirição das testemunhas, interrogatório do réu, os debates em plenário, 1h30 para o Ministério Público falar, 1h30 para a defesa, depois possibilidade de réplica, mais 1 hora, tréplica, mais 1 hora, a forma da aquisitação, a sala secreta, como é que se vota, um conjunto gigantesco de regras e a ideia é treinar isso tudo no júri simulado. Muito bem, então vamos imaginar que foi feito um júri simulado na faculdade. O resultado do caso concreto foi a absolvição do caso na faculdade, o júri simulado na faculdade. Mas, na verdade, no processo real, vamos imaginar, o réu foi condenado a, 17 anos de reclusão, está cumprindo pena na penitenciária. Como o júri simulado na faculdade hoje foi filmado, foi gravado, foi passado ao vivo, né, nas redes sociais, acabou viralizando, foi uma coisa assim que chamou a atenção de muita gente, ele rodou tanto o vídeo do júri simulado que chegou ao conhecimento do réu que está preso, cumprindo uma pena de 17 anos, que o caso dele foi feito um júri simulado na faculdade e que o resultado foi a absolvição. Então imagine a cena, o sujeito está lá na penitenciária, cumprindo 17 anos de reclusão e fica sabendo que o caso dele foi reapreciado, entre aspas, né, pelos alunos da faculdade de Direito e o resultado foi a absolvição. Pô, ele alucina lá na penitenciária, ele fica nervoso, ele fica numa situação de conflito interno. Eu estou preso aqui, mas reapreciaram o meu caso na faculdade e o resultado foi absolvição. Finalmente alguém entendeu o meu caso, né? Finalmente fizeram justiça e tal. Bom, como ele está lá preso, ele está também estudando, ele acaba sabendo que é possível fazer um pedido de revisão criminal, que é uma ação que desconstitui coisa julgada, é similar a ação rescisória do processo civil, mas com as particularidades próprias do processo penal. E ele de próprio punho, a legislação permite isso em alguma medida, ele faz lá de próprio punho um pedido de revisão criminal dizendo que o caso dele foi reapreciado na Faculdade de Direito e o resultado foi absolvição. E dá um jeito disso ser encaminhado ao Tribunal de Justiça e é protocolizado no Tribunal de Justiça, encaminhado à presidência do tribunal para dar um encaminhamento para aquilo, para distribuir para algum relator. Então imagine agora que você é assessor ou assessora da presidência do Tribunal de Justiça e vai fazer uma primeira triagem desse documento, desse pedido, para dar uma sugestão de encaminhamento disso para o presidente do tribunal. Que sugestão você daria? Distribui-se a um relator para que se discuta se de fato é merecedor de ser colocado em liberdade sujeito, já que reapreciaram o caso dele na Faculdade de Direito? Ou diz ao presidente, olha, isso aqui não tem condições sequer de ser distribuído, é possível arquivar de plano desde já. Pensou numa resposta? Pois a resposta correta seria arquive-se desde já. E por que isso, hein, juridicamente falando? Porque o fundamento desse pedido, que é um júri simulado, é um fundamento que está embasado em um ato juridicamente inexistente. O júri simulado, não obstante ter observado praticamente todas as regras do rito do júri,
lembra que eu falei que a ideia é treinar na prática a observância dessas regras, deixou de observar regras básicas, essenciais para a realização do ato. Quais? As regras que dizem que o ato deve ser conduzido por quem tenha poder para tanto. Quem está sentado na cadeira do juiz não é um juiz, é um estudante de direito. Quem está sentado na cadeira do promotor não é um promotor, são estudantes de direito e o mesmo vale para a cadeira da advocacia. Ou seja, as pessoas não são o que elas representam ser. Se elas não são, elas não têm poder para realizar aquele ato que existiu no mundo físico, afinal de contas as pessoas estavam ali, né? Mas não existiu no mundo jurídico. Eu não consegui passar aquele portal, a chave de acesso que seria ter poder para a realização do ato, não me permitiu ingressar no universo das regras, no universo jurídico. Eu não existo juridicamente falando. Então, nesse contexto, observar ou deixar de observar uma regra de direito processual penal me permite dizer se o ato existe ou não existe, juridicamente falando. Ok? E no segundo plano de análise, é o plano da validade ou não validade do ato. Vamos imaginar uma cena diferente agora, para ver se você entendeu mesmo o que nós estamos falando aqui. Imagine agora que você é um estagiário, uma estagiária melhor, uma estagiária da juíza, numa comarca do interior, em que só tem 2 varas, uma comarca pequena, e você já está há um tempo fazendo esse estágio, e você sabe que hoje à tarde terá um caso sério, onde se fará o interrogatório de um réu, de um caso grave, um caso de repercussão, e você sabe até que quem vem agora como um novo advogado desse réu, contratado recentemente para atuar na sua defesa, é um advogado de fora, um advogado que veio de uma outra cidade, que não conhece ninguém ali. E você está preocupada em como é que isso vai se desenrolar, e você está ansiosa para ver como é que vai se dar esse interrogatório, a tal ponto que você chegou de manhã para o estágio, reviu todo o processo, anotou perguntas que você faria se você fosse a juíza, para ver se bate com aquelas que a juíza vai fazer e tal, e você percebeu que a juíza não foi trabalhar de manhã. Você pensou, bom, ela deve estar também estudando o caso, afinal de contas é um caso de repercussão. Bom, quando chega próximo do horário da audiência, que está marcada para 1h da tarde, você que está lá como estagiária no gabinete da juíza recebe um telefonema. E é a juíza do outro lado da linha. E ela diz para você, olha, fulana, eu não sei o que aconteceu, ontem à noite eu comi alguma coisa que me fez mal, eu passei a noite em claro vomitando, eu fui encaminhada para um hospital, eu estou hospitalizado, eu estou a 100 quilômetros de distância no hospital mais próximo aqui da região, e eu estou hospitalizada e infelizmente não tenho condições físicas de comparecer hoje à tarde para fazer essa audiência. E aí você recebe essa notícia com espanto e diz, mas doutora, hoje é aquele caso grave, vem um advogado de fora inclusive, né? E a juíza disse, eu sei, mas infelizmente eu não tenho condições físicas de comparecer, peça desculpas ao advogado, a gente vai ter que remarcar esse ato e tal. Bom, você fica incomodada com essa situação, vai trocar uma ideia com a escrivã, conta para a escrivã a situação e a escrivã diz para você, mas escute, será que você não poderia fazer esse interrogatório? E você se assusta e diz, mas como? Eu sou estagiária, eu não sou juíza? Não, mas veja, diz a escrivã, você não sabe fazer? E você diz, eu até sei, faz um tempo já que estou trabalhando com a doutora, sei todo o jeito dela, a forma dela perguntar, tem até perguntas anotadas que eu andei estruturando antes aqui, e eu até sei fazer. Então faz. Mas tá louco, como é que eu vou fazer? Não, veja, diz a escrivã. O promotor não é da comarca, ele está atendendo mais de uma comarca ao mesmo tempo e ficou sabendo dessa audiência, mas como ele tem uma outra audiência de um caso mais grave de réu preso na outra comarca, ele disse que não veio para essa audiência, até porque é interrogatório, normalmente os réus não respondem às perguntas do Ministério Público, ele disse que depois vê o que aconteceu e não vem, já anunciou que não vem. O que vai estar na sala de audiência? Vão estar o réu, o advogado, que é de fora, não conhece ninguém, eu e você. O advogado sabe apenas que a juíza é moça, é uma mulher e é jovem. Você encaixa no perfil. Faz aí essa audiência. Então, imagine que você, animada com essa provocação da escrivã, vai até o gabinete da juíza, põe lá a toga e diz, pô, mas até que caiu bem e tal, prende o cabelo, põe um óculos para fazer uma cara de séria e tal, né? E resolve fazer essa audiência. E na hora da audiência, está lá o advogado, ele chega, você cumprimenta, tal, já começa a abusar um pouquinho, fala para a escrivã, traz aqui um café para o doutor, né? A escrivã já te olha torta. Enfim, você faz lá teu mise-en-scène, né?
e conduz, de acordo com as regras todas do interrogatório, aquele interrogatório. O advogado sai de lá acreditando que conversou com uma juíza. Bom, um tempo depois ele descobre que você não era a juíza, que você era uma estagiária. Então o que fará esse advogado? Que pedido ele fará agora sim a juíza no contexto dessa audiência de interrogatório? Ele vai pedir para que se considere o ato como um ato juridicamente o quê? Inexistente, né? Afinal de contas, quem está sentado na cadeira do juiz não é juíza, né? É estagiária. Então, situação muito parecida com a do júri simulado. Ato juridicamente inexistente. Agora imagine uma situação um pouquinho parecida, não igual. No começo a conversa é a mesma. Você está lá, a juíza liga, diz que está hospitalizada, não pode comparecer, você troca uma ideia com a escrivã diz para você, faz você. Você diz, não, está louco, não vou fazer isso aí. Não, eu aprendi na faculdade que isso aí pode caracterizar até eventualmente um crime de usurpação de função pública, eu não quero me incomodar, eu não vou fazer essa audiência de jeito nenhum, não posso fazer. Mas eu tive uma ideia, diz você. A estagiária é cheia de ideias, né? Você diz, tive uma ideia. Qual ideia? Eu vou conversar com a outra juíza, são duas varas, né? Duas juízas. A outra juíza da vara civil, vamos ver se ela não faz audiência para a doutora. Essa juíza da vara civil passou no concurso faz pouquíssimo tempo, está ali na comarca há 3 dias, tentando entender o que está acontecendo no mundo, caiu meio que de paraquedas ali, você então, estagiária, que já está 1 ano e pouco, vai lá conversar com a juíza que está há 3 dias trabalhando. Acabou de passar no concurso. E você explica a situação. E a juíza diz, mas veja, como é que eu vou fazer essa audiência da colega e tal? Não, você estagiária pondera para a juíza. Não, doutora, veja, aqui na comarca a gente trabalha assim, isso, a gente é tudo como irmão, aqui um ajuda o outro, né? Uma mão lava a outra, né, doutora? Amanhã depois a doutora pode precisar também. Aqui a gente se ajuda e vai numa conversa assim, que a juíza, porque é muito nova, às vezes inexperiente nessas coisas do cotidiano, fica meio constrangida e acaba dizendo, bom, então tá, eu vou lá, aprendo até a fazer essa audiência, e ela então resolve fazer a audiência. E ela faz. A juíza da vara civil faz a audiência de interrogatório na vara criminal, sem designação, sem nada. O que vai acontecer se amanhã ou depois o advogado ficar sabendo que quem fez a audiência do interrogatório do seu cliente não era a juíza da vara criminal, e sim a juíza da vara civil? Pergunta que surge, o ato é um ato juridicamente existente? Sim, o ato existiu. Quem estava sentado na cadeira agora era uma juíza. Juízas têm poder, né? Então ela tinha poder para realizar atos processuais. Então é possível dizer que o ato ingressou no mundo jurídico, ele é juridicamente existente. Mas esta juíza não era competente, e competência é uma regra que limita não o poder em si, mas limita o seu exercício, por critérios variados, né? No caso, um critério material. Ela até era competente no território, mas não era competente na matéria. Então ela violou uma outra regra de processo. E essa outra regra de processo violada faz com que o ato seja um ato não válido, um ato nulo, um ato não aproveitável. Ele até existe, mas não é válido. Então, num segundo momento, observar ou deixar de observar uma regra de processo penal, de acordo com o Figueiredo Dias, trabalha-se num plano de uma chave de validade ou não validade do ato. Ok? Então, em síntese, regras de direito penal trabalham com 2 chaves, discutindo licitude e ilicitude, punição ou não punição. Regras de processo trabalham com outras chaves de consequência, existência ou inexistência de um ato, validade ou não validade do ato. Então esse é um critério para você olhar para a regra e pensar, bom, o que essa regra está tratando? O que ela está discutindo? Se eu observar essa regra ou deixar de observar essa regra, que consequência eu tenho? Se a resposta for, bom, você está discutindo licitude e ilicitude, punição ou não punição, direito penal. Não, essa regra está regulamentando o ritual. Existência ou inexistência de um ato ritualístico. Validade ou não validade do ato. Bom, então é processo. Ok? Critérios diferentes de interpretação, dependendo de ser uma ou de ser outra. Está claro até aqui? Se está claro até aqui, nós vamos agora começar a confundir um pouco as coisas. O que acontece? Acontece que nós temos algumas regras, que são chamadas regras de conteúdo misto ou variado. Como assim? Imagine que eu represente a regra por este círculo. Imagine que eu possa enxergar a regra desenhada aqui, representada por um círculo. Se pudéssemos representar a regra por um círculo, uma parte dela trata de direito penal
e uma outra parte trata de direito processual penal. A regra tem dois pedaços, tá claro? Como é que eu faço uma regra desta natureza que mistura direito processual com direito penal em tema de sucessão de leis no tempo? Bom, eu trouxe aqui um exemplo desse tipo de regra, é a regra do artigo 366 do Código de Processo Penal, com a redação que foi dada a ela numa alteração legislativa em 1996. Eu vou explicar o que este artigo 366 tratava, como é que ele regulamentava a matéria até 1996 e como é que ele passou a regulamentar depois. Então vamos ver primeiro a regra velha. O que ela dizia? Bom, ela tratava da seguinte situação. O processo começa com o Ministério Público apresentando a petição inicial, fazendo o protocolo da petição inicial, chamada tecnicamente de denúncia. Então o promotor protocoliza a denúncia, ele oferece a denúncia fazendo esse protocolo. Próximo passo. O juiz toma uma decisão, se recebe ou não recebe essa denúncia. Se recebeu a denúncia, porque a denúncia preenche os pressupostos de validade e as condições da ação, o próximo passo do que o juiz toma é determinar a citação do réu. Lá em 96, a citação era para interrogatório. Hoje não é mais assim, o interrogatório hoje foi deslocado para o último ato da instrução e não é como era na época, que ele era o primeiro ato ainda da instrução. Mas na época funcionava assim. Essa citação tem uma dupla função. Eu pretendo informar ao réu que existe um processo contra ele e chamá-lo para vir se defender. Ela deve ser feita, num primeiro momento, pessoalmente. Então, vai se expedir um documento chamado mandado de citação. O oficial de justiça, de posse desse documento, vai no endereço indicado, bate na porta da casa do réu, chama por ele e faz a citação, formalizando uma entrega da cópia e tomando lá uma assinatura, né, dizendo que o réu está ciente da sua citação e que ele tem que comparecer no fórum, dia tal, tal horário, para ser interrogado. Imagine agora que o oficial de justiça vai no endereço indicado, bate na porta e atende uma pessoa estranha. E ele pergunta pelo réu. E o sujeito diz, não sei quem é esse sujeito que o senhor está atrás. Talvez ele tenha sido o antigo locatário, na verdade, diz o sujeito, eu sou o atual locatário desse imóvel, estou aqui há 4 meses, mas eu sei que tinha um morador anterior, talvez seja ele, mas eu não sei quem é, não faço ideia de onde esteja. Bom, diante dessa informação, o oficial de justiça vira o documento no verso e faz uma certidão. Ele diz assim, certifico que compareci ao local e fui informado pelo atual locatário que o réu não reside ali e que encontra-se em local incerto e não sabido. Esse documento é devolvido ao processo, o juiz abre vistas ao Ministério Público, dizendo, olha, promotor, você me indicou o endereço do réu que não é o endereço correto, quer tentar atualizar esse endereço? O promotor vai tentar com os órgãos públicos, os convênios que existem, né? Agências de saúde, de água, Tribunal Regional Eleitoral, de energia elétrica, agências estatais, né? Na tentativa de buscar um endereço atualizado. As respostas indicam sempre o endereço que já foi testado e não deu certo. O promotor diz, bom, eu tentei atualizar o endereço, também não sei onde possa estar o réu. A regra na época dizia, cite-se por edital. Bom, citação por edital é uma citação que eu coloco o papel na parede, no átrio do fórum, dizendo lá que o sujeito está sendo citado, né, que deve comparecer tal dia. E para dar mais publicidade, entre aspas, né, publico também no Diário da Justiça. Como nós não temos hábito de ler Diário da Justiça, e muito menos os réus têm esse hábito, e como também não temos o hábito de ficar olhando o que está fixado na parede do átrio do fórum, a probabilidade do réu saber da existência do processo é próxima do zero, né? Só se algum milagre acontecer. Então o que acontecia quando ele não comparecia na data marcada? Bom, o juiz dizia não compareceu porque não quis, eu citei, ainda que seja uma citação ficta, né? Decretava a revelia do réu na época, nomeava um advogado para ele e tocava o processo seguia. Claro que o advogado que não conversou com o seu cliente vai fazer uma defesa limitada ao que ele tem ali dentro do processo. É uma defesa que não conhece a versão da boca do próprio acusado. Não raras vezes o sujeito era condenado e transitava em julgado, o juiz dizia, bom, peça-se mandado de prisão, porque para mim ele está foragido. E a coisa acontecia dentro de um cenário meio kafkaniano, porque não raras vezes o que estava acontecendo com o réu?
Ele tinha mudado de endereço porque não tinha mais emprego, não conseguia mais pagar o aluguel, foi morar de favor na casa da irmã. Quando finalmente consegue um emprego, diz o empregador, o emprego é seu, aqui por uma burocracia, a gente precisa só de que o senhor traga uma certidão negativa de antecedentes. Ele diz, claro, eu nunca respondi processo, na cabeça dele, né? Ele vai lá tirar a certidão negativa de antecedentes, sai com a certidão e com uma algema direto para a penitenciária para cumprir pena. Então é uma situação meio kafkaniana, lembra o romance de Franz Kafka, né? O Processo, em que você de repente está se vendo condenado sem ter condições de saber de onde veio essa condenação, não conversou com o juiz, não tem contato nenhum com ninguém, o Estado chega e te leva de roldão, né, para a penitenciária. Era uma situação de absurdo, e por isso o legislador muda a regra para estabelecer, a partir de 96, esse regramento que está aqui na tela. Então como é que diz a regra hoje? Tentei citar pessoalmente, não consegui, cito por edital, até aqui está igual. Mas daí se o acusado, citado por edital, vamos ler juntos ali, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva nos termos do disposto no artigo 312. Então muda o cenário. Então agora, se eu não localizei o réu, até cito por edital, mas e se ele não vier? Se não vier, você não faz o processo, você para, você suspende o processo, suspende o trâmite, até quando? Até achar o réu. E para compensar disso, o legislador suspende o curso do prazo prescricional. Então veja, eu destaquei aqui numa coloração diferente esses dois pedaços que interessam para a nossa discussão. Quando a lei nova, lá em 96, a nova redação do 366 diz, ficará suspenso o processo, essa regra, esse pedaço da regra, tem natureza de direito processual penal. Vamos usar o critério do Figueiredo Dias. Se eu sou juiz, vem a regra nova dizendo que eu tenho que suspender o processo, e eu digo, não vou observar a regra nova, vou violar a regra nova, eu vou fazer mesmo assim. Qual é a consequência de não observar a regra nova? Não validade do ato. Não pode fazer, a regra nova diz que suspende. Então, se o juiz viola esse pedaço da regra, a consequência é não validade do ato. O critério do Figueiredo Dias me diz que este pedaço da regra tem natureza processual penal. E quando diz assim, e eu suspendo também o curso do prazo prescricional. Prescrição. Prescrição é o esgotamento do tempo que eu tenho para exercer a minha pretensão punitiva. Então, o Estado tem a pretensão de punir alguém, ele deve exercitar a sua pretensão punitiva dentro de um lapso temporal. E se ele não fizer isso, bom, esgota o tempo e a consequência é extingue a punibilidade do réu. Então a prescrição é uma das causas extintivas da punibilidade, não me permitindo mais que eu possa punir. O que dizia o critério do Figueiredo Dias, que nós vimos agora há pouco? Regras que, se observadas ou inobservadas, me permitem dizer se eu posso ou não posso punir alguém, são regras de direito penal material. Então a prescrição, regras que regulamentam o prazo prescricional, são regras cujo conteúdo é majoritariamente de direito penal material. Portanto, a parcela que fala que eu suspendo o curso do prazo prescricional tem natureza de direito penal. Então eu tenho uma regra inteira cujo conteúdo é misto, é variado. Uma parte dele é de direito processual e outra parte é de direito penal. Bom, e como é que eu faço para interpretar essa regra nova? Imagine que você, o juiz lá em 1996, você marcou para hoje a audiência de interrogatório desse réu que foi citado por edital e não compareceu. Diante desse cenário, o promotor do teu lado te cutuca e diz, doutora, tá ligado que mudou a regra do 366 hoje? E você diz, tô ligado. E daí, doutora, vai aplicar ou não vai aplicar a regra nova do 366? Essa pergunta os juízes se fizeram lá em 1996. E teve juiz atirando para tudo quanto é lado na época, porque alguns juízes disseram, não, eu aplico a regra inteira, porque a regra é de processo, regras de processo, o princípio da imediatidade, entrou em vigor hoje, aplico hoje. Teve juiz que disse, não, mas espera aí, essa é uma regra de natureza penal material, não pode ser aplicada, porque suspender o prazo prescricional para o réu é pior. De fato é pior, né? Se eu terei mais tempo, o Estado terá mais tempo para punir o sujeito. E teve juiz que fez o seguinte, não, vamos quebrar a regra no meio.
Vamos aplicar a parte de processo, eu suspendo o processo, mas eu não aplico a parte de direito penal porque é mais gravosa para o réu, eu quebro a regra no meio, aplico um pedaço dela e o outro não. Então, 3 possibilidades de interpretação foram adotadas naquela ocasião. Depois de muita discussão, o STJ firmou um entendimento e firmou um critério de interpretação de regras de processo ou regras de conteúdo misto ou variado. Então, qual é o critério que o STJ adotou para trabalhar com regras de conteúdo misto ou variado? Ele disse o seguinte: primeiro critério, você precisa manter a unidade do dispositivo. Então, aqueles juízes que quebraram a regra no meio, por mais bem intencionados que tivessem, não observaram esse critério. Aí o STJ disse: você não pode fazer isso. Você tem que manter a unidade do dispositivo. Por que, disse o STJ? O STJ ficou receoso que os juízes que quebrassem a regra se sentissem legitimados, autorizados para fazer isso em outras ocasiões. E aí ninguém seguraria esse juiz, né? Daria muita discricionariedade para o intérprete. Então o STJ disse: é preciso limitar as possibilidades de interpretação. Exemplo que o STJ deu, não fui eu, porque senão amanhã ou depois vem uma regra e diz: eu não posso fazer tal coisa. Vai ter juiz que vai olhar para esse não, vai dizer: mas esse não eu não vou aplicar porque eu acho que não presta, e vou dizer: posso fazer tal coisa. O exemplo é meio exagerado, mas é para mostrar, disse o STJ, o perigo de eu dar muita liberdade criativa para o juiz. Então mantenha a unidade do dispositivo, esse é um critério. O artigo é um só, eu não posso quebrar ele no meio. Bom, se eu não posso quebrar ele no meio, o que vai acabar acontecendo? Eu vou dar preferência para a parcela de direito penal. Eu não vou nem olhar para a parcela do processo, quero saber só se o tema de direito penal material é melhor ou pior para o réu em comparação com a regra velha. Bom, se for melhor, a regra inteira, aí o processo aparece, né? A regra inteira se aplica para os processos em curso e para os fatos anteriores à sua vigência. E se a parcela de direito penal for pior para o réu? Bom, a regra inteira, inclusive a parte processual, só se aplicará para novos fatos, novos crimes, e não para os processos que estão em curso, que são de crimes que já aconteceram. Em síntese, eu uso o critério do direito penal material. Para onde for o direito penal material, irá também a parcela processual, já que ela está ligada umbilicalmente uma com a outra. Certo? Então, no caso do 366, como a parcela de direito penal é pior para o réu, porque eu estou suspendendo o prazo que eu tenho para punir o sujeito, eu vou ter mais tempo para puni-lo, a regra do 366 inteira só valeu, no caso, para crimes praticados depois de 96, depois da vigência da nova regra do 366. Ok? Compreendido isso, vamos ver agora uma outra situação que é parecida, mas não é igual. Então presta atenção para ver a diferença. Nós temos uma outra regra, que é uma regra processual com conteúdo material. Perceba que muda até o desenho. Na outra eu cortava ela no meio. Agora essa aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma regra que é inteira de processo. A regra inteira é de direito processual penal. Só que ela tem um núcleo, ela tem um conteúdo, ela tem um assunto que toca, que equivale, que se aproxima do direito penal material. Então ela é uma regra processual, inteira de processo, com conteúdo material. Exemplo aqui na tela, o artigo 313 do Código de Processo Penal é um dos artigos que regulamentam a possibilidade da prisão preventiva. Então esta é uma regra de processo, porque se eu não observo a regra, qual é a consequência? Não validade da prisão. Vamos ver? Artigo 313. Nos termos do artigo 312, que trata das hipóteses que cabe à preventiva, será admitida a decretação da preventiva 1. Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Crimes dolosos permitem prisão preventiva, crimes culposos não permitem. Então, imagine um juiz que pega um processo num crime de trânsito, um homicídio culposo no trânsito, e provocado pelo promotor, resolve decretar a prisão preventiva desse réu. Ele pode? A lei diz que não. A lei diz que só posso decretar a prisão preventiva se o crime for, primeiro, doloso. Não cabe prisão preventiva em crime culposo. Mas o juiz decretou. O que ele fez? Violou a regra. Qual é a consequência? Não validade do ato. Né? Qual é dentro do critério do Figueiredo Dias, que natureza tem essa regra? Processual, penal.
É, professor, mas ele está decidindo se o sujeito vai preso ou não vai preso. Bom, em que pese a prisão preventiva não tenha a mesma função da pena, da punição, não deixa de ser, em alguma medida, uma sanção para o sujeito. Porque, afinal de contas, o cara vai preso, né? Pergunta para quem está preso preventivamente o que ele acha. Então, o que acontece? Não obstante a regra seja apenas processual, o assunto que ela trata é de tal gravidade que se equipara, se aproxima do direito penal. Então, é uma regra processual com conteúdo material. Tá claro? Bom, regras processuais com conteúdo material, como é que eu faço para interpretá-las? Bom, aqui depende. Depende do que, professor? Depende do tipo de autor que você está consultando. Nós temos no direito processual penal brasileiro, como eu já falei para vocês em outras aulas, uma doutrina que é possível de se dividir em dois grandes grupos, né? Um grupo de autores mais, aspas, tradicionais e outros mais modernos. Normalmente, autores mais tradicionais costumam dizer o seguinte: bom, não me interessa se a regra tem conteúdo material. Se ela é uma regra de processo, o princípio é da imediatidade. Artigo 2º, a gente viu no começo da aula de hoje, aplica imediatamente. Então eu posso aplicar a regra nova imediatamente. Outros vão dizer, de leitura mais moderna, dizer, não, peraí, se a regra é de processo, mas tem conteúdo material, ela é uma regra muito grave em termos de direitos e garantias, e aí eu tenho que tratá-la como se ela fosse direito penal material, analisando se ela é melhor ou pior para o réu na comparação com a regra velha. Então muda o cenário. O problema é que as duas formas de interpretar estão aí, aspas, convivendo numa espécie de mercado hermenêutico, né, vamos chamar assim. Você vai encontrar acórdãos que se valem da interpretação mais tradicional e acórdãos que já se valem da interpretação mais moderna. É possível dizer que nessas duas formas de interpretar, hoje tem prevalecido até a interpretação mais moderna. Se a regra é processual com conteúdo material, eu vou interpretá-la como se fosse direito penal material. E às vezes essa é uma discussão em saber se eu vou ou não vou prender alguém, né? Porque se a gente observar o 313 aqui, ele teve uma alteração em 2011. Nem sempre a redação era essa. Até 2011 a redação era praticamente igual, salvo essa parte que eu destaquei com uma cor diferente. Até 2011 cabia prisão preventiva nos crimes dolosos, punidos com reclusão, dizia a lei. A lei não falava punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4. Isso veio em 2011. Então nós tínhamos, com base na lei velha, muitos crimes que permitiam prisão preventiva, porque eram dolosos punidos com reclusão. E com a lei nova, não permitem mais. Por quê? Porque mudou o critério. O critério agora é doloso, mas pena máxima superior a 4. Então, por exemplo, furto simples, permitia prisão preventiva, não permite mais. Né? Contrabando ou descaminho, permitia prisão preventiva, não permite mais. Receptação, apropriação indébita, se não me falha a memória, posse, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, permitia prisão preventiva, não permite mais. Pedofilia pela internet, permitia prisão preventiva, não permite mais. Uma série de crimes com o critério da lei velha permitiam, prisão preventiva com o critério da lei nova não permitem mais. E um ou outro provocou sentido inverso. Por exemplo, tem dois tipos penais na lei de licitações, a lei 8666 de 93, no capítulo que trata dos crimes, né, tem todo um capítulo dentro da lei de licitações que diz quais são os crimes que envolvem o processo licitatório. Tem dois, todos eles curiosamente são punidos com detenção, e punidos com detenção, com base na lei velha, não permitiam prisão preventiva, porque só cabia em crime punido com reclusão. Só que dois deles têm pena máxima superior a 4. Então, com base na lei nova, não interessa mais se é detenção ou reclusão, interessa a pena máxima. A pena máxima é superior a 4, então passaram a permitir prisão preventiva com base na lei nova. Então, para uma série de crimes, a lei nova é uma lei mais benéfica para o réu, e para um ou outro crime ela provocou um efeito inverso. Eu vou interpretá-la como se fosse direito penal, então eu vou dizer o seguinte: ela vai ser aplicada retroativamente nos casos em que é mais benéfica, e não vai ser aplicada nos casos anteriores à sua vigência, em que ela seja considerada mais gravosa. Beleza? Então esse é o critério de interpretação de uma regra processual com conteúdo material. Ainda nesse contexto das interpretações iniciais,
O artigo 1º do Código de Processo Penal trata da aplicação do Código como instrumento legislativo no direito brasileiro. O caput do artigo 1º diz: processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro. A ideia aqui qual era? Na época, 1941, quando o Código veio a lume, nós tínhamos autonomia dos estados na legislação processual penal. Então, cada estado da federação tinha o seu Código de Processo Penal. Nós tínhamos o Código de Processo Penal do Estado do Paraná, que era diferente do de Santa Catarina, que era diferente do de São Paulo, tal. Getúlio assume o poder e diz: não, chega desse negócio de cada estado ter autonomia, vamos estabelecer uma unidade nacional, vamos estabelecer um comando único, e por isso, não à toa, a redação do artigo 1º diz: o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este Código. Quer dizer, eu revogo os códigos estaduais. Ressalvados. Quer dizer, quando é que eu não uso o Código de Processo Penal brasileiro? Inciso 1º diz: ressalvados os tratados, convenções e regras de direito internacional. Então, tratados, convenções, regras de direito internacional se sobrepõem ao Código de Processo. De acordo com o Supremo, elas estão numa hierarquia acima do Código, abaixo da Constituição. É o caso, por exemplo, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o famoso Pacto de San José da Costa Rica, que não raras vezes é invocado no controle de convencionalidade das regras do Código, né? Eu posso ter controle de constitucionalidade, quando a regra do Código colide com a Constituição, e posso ter controle de convencionalidade, quando a regra do Código colide com a Convenção Americana, por exemplo. E ela, não raras vezes, é invocada, e tem sido invocada, por exemplo, para ilustrar, em 2015, o Supremo Tribunal Federal, invocando a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, disse que era necessário implantar as audiências de custódia em todo o país. Audiências de custódia são aquelas audiências que são realizadas quando alguém é preso em flagrante delito. Eu devo encaminhar essa pessoa à presença física do juiz, para que ele avalie as condições da prisão e decida se vai decretar ou não uma prisão preventiva ou se vai conceder a liberdade provisória para o sujeito. Nós não tínhamos audiência de custódia até 2015, pois então, invocando o Pacto de San José, que colidia com a regra do Código, que dizia, não dizia nada a respeito da audiência de custódia, o Supremo fez valer o Pacto de San José da Costa Rica, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, dizendo é preciso implantar as audiências de custódia em todo o país. De 2015 para cá, bem recente, né? Os tribunais então têm se esforçado para fazer valer essa interpretação, que dá preferência a uma convenção internacional sobre o próprio Código de Processo. Diz o artigo 1º que eu também não uso o Código de Processo quando estiver discutindo prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos ministros de Estado, nos crimes conexos aos do Presidente, e ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. Isso aqui é processo de impeachment, né? Crimes de responsabilidade aqui é usado como um sinônimo de uma infração político-jurídica, mais política até do que penal. Eu não uso as regras do Código de Processo, eu uso o regramento que regulamenta o processo de impeachment, uma lei da década de 50, com as alterações que o Supremo fez agora no caso do processo de impeachment da Dilma. Então, o Código cede frente a um regramento específico. Fala também que eu não uso o Código de Processo para os processos de competência da Justiça Militar. Por quê? Porque eu tenho um Código de Processo Penal Militar. Usa-se aquele e não este. Depois ele falava em processos da competência do Tribunal Especial. Isso aqui virou letra morta, né? Não tem aplicação prática mais, porque ele estava se referindo à Constituição de 1937, que trazia um Tribunal Especial e tal. Não tem aplicação prática, né? Desde que acabou aquela Constituição. Depois, processos por crime de imprensa. Aqui também poderíamos dizer, num primeiro momento, de forma apressada, que também teria se tornado letra morta, já que o próprio Supremo considerou inconstitucional a última lei de imprensa que nós tínhamos. Mas ela continua sendo empregada, essa regra do inciso 5º, quando conjugada com o parágrafo único, que diz: aplicar-se-á, entretanto, este Código, ele está dizendo de uma aplicação subsidiária do Código de Processo, aos processos referidos nos incisos 4 e 5, esse aqui, quando as leis especiais que os regulam não dispuserem de modo diverso. Então, pela ideia de que eu tenho hoje uma série de leis especiais que regulamentam matéria de processo e que não eram previstas lá em 1941, quando essa redação foi editada, se admite numa interpretação extensiva do inciso 5º, combinada com o parágrafo único,
que as regras especiais prevaleçam sobre o Código de Processo. Por exemplo, Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais, traz regras especiais de processo. Eu uso elas e não o Código de Processo. Ah, mas a Lei 9.099 não regulamenta tudo. Bom, eu posso usar o Código de Processo subsidiariamente naquilo que não colidir com a Lei 9.099 de 95. Ok? Então é basicamente isso que está dizendo o artigo 1º. Então nós já falamos do artigo 1º, vimos agora há pouco o artigo 2º, está faltando o artigo 3º do Código de Processo. E o artigo 3º trata de algumas possibilidades de interpretação no processo penal, dizendo que ele admite interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais de direito. Interpretação extensiva, quer dizer, quanto ao alcance da regra. Basicamente, 3 formas de interpretação quanto ao alcance da regra. Estão lembrados? Não. Isso aqui até não é nem matéria de processo penal, né? Devem ter visto em outra disciplina. Você tem interpretação declaratória, extensiva e restritiva. Normalmente as regras se interpretam de forma declaratória, enfim, você verifica o texto e compreende o significado sem exigir do intérprete nenhum esforço de aplicação. A regra é clara, né? Como dizia um grande filósofo do futebol brasileiro, né? Galvão, a regra é clara, não me exige um esforço, né? Caiu dentro da área é pênalti, se ficar fora da área não é pênalti. Então regras de jogo costumam ser regras claras, interpretação declarativa. Eu declaro o alcance para aquela hipótese prevista nela. Mas tem casos em que o legislador não disse tudo o que deveria ter dito, ele foi econômico demais na forma de regrar o assunto. E aí como é que fica? Eu vou permitir que eu estenda o alcance da regra para tutelar situações que não estão expressamente previstas nela, mas que deveriam estar. Porque o legislador disse menos do que deveria ter dito. Então eu faço uma interpretação extensiva. Eu estendo o alcance da regra para tutelar uma hipótese equivalente àquela que está prevista nela. E há casos em que a situação é o reverso. A interpretação tem que ser restritiva. Porque o legislador exagerou na forma de redigir o texto. Ele acabou construindo um texto que é muito aberto. Então eu, intérprete, vou diminuir o alcance dessa regra. Bom, você deve estar se perguntando, mas legal, mas quando é que eu uso interpretação extensiva, quando é que eu uso outro, interpretação restritiva? Bom, tem algumas sugestões teóricas para nortear a forma de saber quando usar uma, quando usar outra. Eu acho interessante o que diz o Código Canônico da Igreja Católica. A Igreja Católica, por se tratar de uma das principais intérpretes ao longo da história, assim como os romanos antigos, né? Foram os que mais, enfim, construíram técnicas de interpretação, tem no seu código canônico uma série de regras que norteiam a interpretação do próprio código. E uma delas vai sintetizar mais ou menos a ideia, a gente poderia invocar para organizar na tua cabeça, dizendo mais ou menos o seguinte: toda vez que você estiver diante de uma regra que limite um direito, você deve interpretá-la restritivamente. Regras que limitam direitos, interpreta-se restritivamente. E regras que regulamentam um direito, bom, aí você pode interpretá-la extensivamente. Então, não é um critério matemático, né, mas para mais ou menos organizar na tua cabeça e permitir estabelecer um norte, né, se a regra está limitando o direito, eu restringo. Está regulamentando o direito, eu posso interpretá-la para alcançar coisas equivalentes àquela que nela estão previstas, né? Bom, aplicação analógica é quando eu tenho uma lacuna, o Código de Processo Penal não tratou de um determinado assunto, e eu vou buscar, por exemplo, no Código de Processo Civil, algum regramento que lá existe para preencher a lacuna que aqui está. Por exemplo, me lembro agora de que nós não temos no Código de Processo Penal regras que falem da chamada preclusão pro judicato, que é a não possibilidade do juiz rever as próprias decisões, senão através de um recurso. O Código de Processo Civil regulamenta esse tema, então eu posso buscar lá no Código de Processo Civil uma regra para preencher a lacuna e aplicá-la analogicamente, a uma hipótese equivalente a ela aqui no processo penal, certo? Então o artigo 3º do Código de Processo Penal me diz que além da interpretação extensiva posso fazer a aplicação analógica,
E complementa dizendo que eu também posso invocar os princípios gerais de direito. E se essa parte final, como ela tem uma complexidade um pouco maior, eu vou deixar para tratar no nosso próximo encontro, né? E aí a gente aprofunda um pouco essa análise. Já vou antecipar aqui que hoje, não obstante esteja previsto na lei a invocação de princípios gerais de direito, não seria muito mais recomendável que se fizesse isso, salvo naqueles casos em que a Constituição já positivou alguns princípios gerais. De resto, isso aqui é uma cláusula de abertura muito perigosa. Eu quero ver se detalhe um pouco melhor como funciona na próxima aula. Ok? Então é isto. Espero que todos estejam bem em casa, né, nesse tempo difícil de coronavírus. E a gente vai seguindo, nos comunicando. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato comigo pelas ferramentas de comunicação da universidade ou até mesmo pelo WhatsApp, conforme eu já indiquei na página própria do nosso contato pela universidade. É isto. Muito obrigado. Até a próxima.